Reflexão: a Bíblia é nossa de cada dia com o pastor Raifran Batista. O texto de hoje é Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. O texto que lemos agora fala dos dois fundamentos. Na verdade, Jesus estava alertando aos seus ouvintes que acabavam de ouvir um dos seus mais belos sermões. Uma aula extraordinária que Jesus havia pregado, que Jesus havia ministrado e trazido naquele instante os mais extraordinários temas sobre o reino, sobre as bem-aventuranças, sobre a maneira correta de jejuar, a maneira correta de orar, os tesouros no céu, sobre os dois senhores, sobre a luz e as trevas, sobre a ansiosa solicitude pela vida. Também falou do juízo temerário, falou que não deveria se dar o que é santo aos cães, incentivou a prática da oração, falou sobre os falsos profetas e, finalmente, encerra o grande Sermão do Monte com a parábola dos dois fundamentos. E Jesus começa falando da importância do ouvir. Os especialistas e biblicistas nos informam que a palavra ouvir está na Bíblia mais de 400 vezes, para nos falar da importância que devemos dar ao ato da audição, ao ato de ouvir. E aqui, depois de Jesus falar sobre a árvore que dá bons frutos e a árvore que dá maus frutos, ele faz mais uma ilustração e fala agora dos fundamentos. E quando fala dos fundamentos, inicia pelo ato de ouvir, mas não ouvir qualquer coisa, mas ouvir as palavras ensinadas pelo próprio Jesus. Ele fala de ouvir e guardar, ouvir e praticar, ou seja, ouvir e colocar em prática aquilo que de fato deveria ser observado no dia a dia. Aquele que ouve a palavra de Jesus e pratica é como um homem sábio que edificou a sua casa. O que é isso? É a sua vida e suas atividades, seu presente, seu futuro, sobre a rocha. E essa rocha é Cristo. Resistindo assim à ação devastadora do tempo e até a eternidade. As provações, as tentações e o julgamento, tudo serão resistidos por aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. O que ouve a palavra de Jesus e não a coloca em prática é como um insensato que constrói a casa da sua vida sobre os alicerces humanos do dinheiro, da cultura, dos títulos, da fama, da popularidade ou às vezes até mesmo dos vícios e das más atitudes como violência e as obras da carne, os quais, como a areia, não resistem à ação demolidora do juízo final.
Ora, se Jesus compara estas duas atitudes, ouvir e guardar, ouvir e não guardar, ele estava encerrando o grande sermão do monte. Ele estava alertando os seus ouvintes. E ele queria dizer, tudo o que vocês acabaram de ouvir, se não for guardado por vocês, se não for colocado na mente, no coração, se não for posto em prática, não valerá a pena. Mas se vocês, ao terem ouvido, se depois de terem ouvido tudo que vos ensinei, colocarem em prática, guardar na mente, guardar no coração e pôr em prática no dia a dia do vosso viver, o futuro de vocês está garantido. Quando vierem as tempestades, quando vierem as dificuldades, a casa vai ficar firme, a tua fé vai ficar firme, o teu alicerce é firme se tiver edificado sobre a rocha. Não esqueça, meu querido ouvinte, a rocha é Jesus. O lugar firme é Jesus. O alicerce deve ser Jesus. Eu lembro de uma pequena história de alguém que havia sofrido um naufrágio. E quando os salvadores aproximaram-se na tentativa de resgatar a vida, viram o pobre náufrago todo tremendo muito, e quase não se firmava naquela pequena pedra que aparentemente estava à vista de todos. E quando o bote salva-vidas se aproxima e lançam o bote, lançam o socorro, ele é puxado para dentro do bote salva-vidas. E ali, já estando abrigado, lhe perguntaram, por que você tremia tanto? Nós pensávamos que você iria cair dali, nós pensávamos que você não resistiria até a nossa chegada. E a resposta foi, era só eu que tremia, mas a pedra era firme, a rocha era firme. Era só eu que estava tremendo, mas eu estava seguro na rocha. Assim acontece comigo e com você. Ainda que alguém olhe para nós e nos veja fracos, tímidos, finitos e limitados, mas não esqueçamos, estamos seguros na rocha que é Cristo Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.